Professor Celso Sargentinho, boa tarde. 45 dias de pré-temporada. O grupo está pronto para iniciar a competição? Boa tarde. São 8 semanas, né? Nós vamos no domingo completar a 8ª semana de treino. Nós já estávamos prontos para estrear no final de semana que passou, que o jogo seria contra o Internacional de Lages. E nós estamos prontos para iniciar o campeonato aí, se Deus quiser, com o pé direito. Professor Sandro Sargentinho, a pré-temporada feita com planejamento de longo prazo e a oportunidade de 3 jogos treino contra Criciúma, Figueirense e Barra. Como é que você avalia essas oportunidades para testar o elenco? O que deu para tirar de lições e aproveitamento disso? Eu acho que a gente começou a pré-temporada nas 3 primeiras semanas de aquisição de ideias, de conceitos, de comportamentos, e conseguimos bem. A partir da 4ª semana já começamos a testar esses conceitos dentro dos jogos amistosos, que só tem caráter de jogos amistosos, não tem caráter de jogo oficial, a atmosfera de jogo é completamente diferente. E a gente veio evoluindo ao longo dos 3 jogos treinos. Quando o Criciúma tivemos muita dificuldade em relação à preparação física, aos aspectos estratégicos e o entrosamento entre os atletas, já que é um grupo completamente novo, mas já começamos a desenvolver aquilo que foi treinado nas 3 primeiras semanas. A partir do jogo do Figueirense, o time foi se soltando fisicamente, foi tendo um entendimento maior entre os atletas. E já no jogo do Barra, eu acho que a gente já atingiu bem a fixação das ideias, do comportamento, daquilo que nós treinamos aí ao longo dessas 6 semanas anteriores, né, de trabalho. E de forma estratégica em relação ao entrosamento deles, eu acho que nós atingimos um nível bom para poder estrear no campeonato e poder se desenvolver ao longo do campeonato. O Tubarão folgou na rodada inaugural. Você teve a ocasião de assistir aos jogos? Sim, assisti toda a rodada e aproveitei essa folga aí para ver como os adversários iniciariam ou iniciaram o campeonato, e certamente isso daí dá um pouco de vantagem num primeiro passo, mas nós também não vamos ter que estrear no domingo e vamos ter que passar por esse processo da ansiedade da estreia e do entendimento de uma atmosfera de jogo que é completamente diferente do jogo treino. O que o professor Sandro Sargentinho pôde observar do Metropolitano, que é o adversário da estreia? Logo, o Blumenau e o Metropolitano, os 2 primeiros adversários do Tubarão se enfrentando na primeira rodada. O que deu para absorver e observar dessas equipes? Eu analisei mais com os óculos do Metropolitano, né? Não dá para eu vou ter que pensar no Blumenau a partir de segunda. É um time forte, é um time cascudo, é um time com jogadores experientes, que vendeu caro a derrota para o Blumenau, por muito pouco eles não ganharam o jogo. É um adversário que sabe jogar bem a divisão, que tem um treinador bem experiente, que entende bem os processos do campeonato. Vai ser um jogo duro, um jogo onde a gente vai ter que jogar no nosso limite. Se a gente quer pontuar e ganhar o jogo, nós vamos ter que respeitar bastante o adversário e entender os pontos fortes deles para neutralizar e poder usar também aquilo que a gente acredita que seja os pontos não tão fortes para a gente poder levar alguma vantagem. O Tubarão terá o metrô aqui no Domingos Ferreira Gonzalez, na sequência o Blumenau, depois irá até a cidade vizinha de Ibituba, encarar a equipe do Camboriú, praticamente em casa. Você entende que esse fator casa, é preponderante para ajudar na classificação? Eu acho que essas questões ajudam, mas o que determina é aquilo que a gente entrega em campo. De organização, de estratégia, de treinamento, de comprometimento e a entrega que os atletas vão dar em campo, a competitividade que eles vão ter. Todo esse extra-campo, claro que ajuda, mas isso não é determinante. O determinante é o trabalho que nós fizemos ao longo dessas semanas para nos preparar bem para o jogo, mas é o jogo que vai definir aquilo que a gente pode estar definindo de resultado positivo. E eu confio muito em todos os meus atletas, eu acho que nós vamos fazer uma grande estreia e eu conto com o apoio da torcida que puder vir aqui para nos apoiar e aqueles que não puderem entrar no estádio para estar mandando energia positiva, que tenho certeza que todo o meu grupo de atleta vai se doar ao máximo para buscar o resultado. Nessas 8 semanas de preparação, o que o Sandro Sargentinho pediu ao elenco do Tubarão? Qual é a característica tática que o torcedor vai ver aqui no Domingos Gonzalez? Na verdade é um casamento entre eu e os atletas, né? A gente não consegue, o treinador não consegue colocar apenas as suas ideias se não respeitar a característica dos jogadores. Aqui o processo foi facilitado porque, junto com o Felipe Gil, nós montamos um grupo que estava muito relacionado àquilo que eu penso de futebol.
É com bola procurar ser protagonista o maior tempo possível, sem bola procurar agredir o adversário para querer ter a posse de bola quanto antes, mas sempre uma equipe organizada com e sem a bola. Isso aí esse é um fator inegociável com os atletas. Tem que se manter organizado com e sem a bola para que a gente possa aproveitar dessa organização para poder tirar vantagem sobre o adversário e estar muito mais forte entre nós. O grupo contou no seu departamento médico com um número elevado de profissionais. O Bruninho já está restabelecido, trabalha normalmente. O João da Cabeça da mesma forma. O Wallace sem contrato, mas ainda se recupera. O Pilar, se acabou perdendo no jogo contra a equipe do Figueirense. Muda alguma coisa no sistema tático para o jogo de abertura? Pela minha experiência, que não é pequena no futebol, você sempre vai ter entre 10% a 20% do seu grupo de entrega ao departamento médico. Menos que isso é ilusório, não existe. E mais que isso, começa a preocupar. Nós temos um grupo com 32 a 33 jogadores. Então, a média é entre 3 a 5 jogadores no departamento médico sempre. Por isso que a gente monta um grupo grande e qualificado. Então, não muda a postura tática, não muda a postura de jogo. O que nós entendemos que nós temos jogadores substitutos para todas as posições e aquele jogador que porventura naquele momento não puder estar jogando tem sempre um com nível parecido ou melhor para poder estar jogando. Eu confio no meu grupo de forma plena. Não esquecendo do Brandon, outra indicação sua, né? Trabalhou somente na primeira semana. No que toca ao jogador centralizado, o Pilar, né, tem esse estilo, essa característica, jogar centralizado. O Caio Vieira joga mais pelas beiradas. Como é que você vê esses dois estilos de jogo? São dois estilos que a gente buscou por causa da competição também, né? Eu até citei numa entrevista passada, eu tenho dois pontas que jogam pelo lado esquerdo, que é o Marcelo e o Tinoco, Marcelinho e o Tinoco. São dois jogadores que ocupam a mesma faixa de campo com características completamente diferentes. Isso eu tenho no campo todo. Eu tenho o Felipe Manuel, que é o número 5, com uma característica, e o Juan, que eu trouxe do Sub-21, com outra característica, que ocupa a mesma função do campo. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Tem o Pilar, que é um jogador de área, que nós trouxemos por uma característica de campo, de momentos dos jogos. Tem o Caio, que é um jogador de mobilidade. E nós temos o Juninho, que é um pouco dos dois, que é o menino que foi artilheiro do Catarinense Sub-21, que nós trouxemos para o grupo profissional. Qualquer um dos três que jogar, eu estou muito satisfeito. E em todas as outras posições do campo eu tenho jogadores que executam a mesma posição com funções diferentes. Categoria de base do Tubarão, campeã do Sub-21, quais jogadores desses você observou e quais você chamou para integrar o elenco da equipe principal? Eu observei todos. Eu estou no meu primeiro dia aqui, já residente em Tubarão, assisti o amistoso contra o Figueirense e dali em diante eu vi todos os treinos e quase todos os jogos. Eu só não vi os jogos que eu não pude ir, contra o Porto, em um jogo durante a semana que foi contra o Carlos Renault, que eu estava dando treino. Acompanhei dia a dia. O treinador do Sub-21 é meu auxiliar direto, que é o Tom. O preparador físico é o segundo preparador físico profissional, que é o Rui. A comissão técnica auxiliar é praticamente a mesma. Nós, em conjunto com a comissão técnica do 21 e com o Gil, que é nosso comandante, escolhemos alguns jogadores. Poucos não puderam ficar por questões contratuais, de empréstimo e parte burocrática. E os que puderam ficar, nós estamos muito satisfeitos, muito felizes. E acho que já foi amplamente divulgado aí na página do Tubarão quem são os jogadores. E eles fazem parte do grupo aí não só para contribuir, mas para poder ser útil dentro da campanha do Catarinense. Observando o elenco do Tubarão, a gente olha para o meio campo que tem jogadores com capacidade de controle de jogo, de uma saída de bola mais qualificada. Você vai ter os pontas com velocidade, alguns que conseguem acrescentar gol. A gente falou do Caio Vieira, a possibilidade de jogar centralizado, mas é alguém que pode atacar o espaço, pode também voltar atrás e atrair essa marcação. Dentro desse casamento de características, do que pensa o técnico e do que oferece o elenco, como é que está pensando para esse jogo do domingo e ao longo da competição, a cara do Tubarão, as opções táticas desse Tubarão? Meu time é um time que sempre busca ter a bola. O desafio é ter a bola e ser agressivo e poder chegar no gol adversário, porque ter a bola por ter a bola é uma posse estéril. Eu
eu procuro sempre fugir dessa posse estéril no trabalho, eu quero ter uma posse progressiva e envolvente, o que não é simples, porque tem um adversário que dificulta as coisas. E para isso eu preciso ter jogadores que cuidem bem da bola, com muita mobilidade e vigor físico. E eu estou muito confiante nos atletas que eu inicio o jogo, mas também muito confiante nos atletas que eu ponho ao longo do segundo tempo, para aumentar a rotação da equipe e poder, dentro do modelo de jogo nosso, acelerar o jogo e ter uma condição de ganhar o jogo, não só no início da partida, mas no fim dela também.